da Mônica é um caso que tocou bastante a nossa equipe. Foi uma cadelinha que veio resgatada. Abandonaram ela na porta de pessoas, totalmente com maus tratos. Ela tinha múltiplas fraturas, uma cadelinha que foi torturada e passou aí por poucas e boas mesmo. Com esse pedido de ajuda, a nossa equipe entrou em ação e a gente recebeu essa menina que tinha quadro, além do quadro das múltiplas fraturas e do trauma, ela ainda tinha um quadro de diarreia, desnutrição, caquexia. Então a gente restabeleceu esse quadro dos sinais clínicos, melhoramos o quadro clínico dela para que ela conseguisse passar por cirurgia. A cirurgia dela, foram colocadas algumas placas no fêmur, na tíbia, em todas as fraturas. Eu ainda precisei remover as cabeças do fêmur dela. Ela tinha 2 luxações, 2 fraturas de fêmur, uma fratura tíbia e ainda fratura em pelve. E eu fiz tudo em um mesmo procedimento. A gente conseguiu concluir a cirurgia e ela ainda ficou aqui com a gente internada bastante tempo até se recuperar. Penélope passou comigo em consulta, então no dia ali, no momento da consulta, a doutora informava que ela estava com um quadro de tosse, engasgo, após a ingestão de um bifinho. Então, a dona esganada pegou o bifinho, olha isso, já sentindo o cheiro, pegou o bifinho, essa parte aqui ainda consegui tirar, mas o restante todinho ela engoliu direto, então sem nem mastigar. Com esse histórico, a gente começou a investigar, pedimos os exames para poder avaliar se ela realmente estava com algum corpo estranho ali na região cérvico-torácica. Bom, a doutora Tayane solicitou o raio-x da Penélope com a suspeita de corpo estranho esofágico e a imagem estava bem evidente, tinha realmente uma estrutura bem radiopaca no trajeto do esôfago dela. E essa é uma alteração que pede uma intervenção rápida, tanto por endoscopia ou cirúrgica. E então ela foi destinada para um suporte clínico para se preparar para a endoscopia. É um paciente que chegou no quadro de angústia respiratória e ele ficava mais ainda com esses sinais de colapso respiratório quando ele ficava excitado. Então a gente logo de prontidão recebemos na emergência, diagnosticamos com a laringoscopia. Então aqui a gente está na cavidade, na laringe, está visualizando aqui as cartilagens da laringe. Ela tem que ter um movimento de abdução e adução, que é abertura e fechamento, e a gente percebe que mesmo o animal superficial, ele não tem esse movimento presente, caracterizando uma paralisia de laringe e nesse caso bilateral. Os pacientes que a gente recebe com paralisia de laringe, normalmente vêm com um quadro de angústia respiratória. Muitas vezes eles vêm encaminhados de colega ou nós mesmos recebemos na emergência. É um tipo de angústia respiratória que o cão faz um ruído ainda por trás, mas uma angústia respiratória onde a pessoa percebe que o cachorro dela está quase morrendo mesmo, é um desespero, porque as cartilagens ali aritenoides, elas entram em colapso e aí elas não conseguem fazer a abertura e o fechamento. É como se acontecesse uma obstrução da passagem do ar, esse ar não passando e o paciente entrando nesse colapso, podendo vir a óbito. Aqui no hospital, a gente já tem uma equipe treinada, pronta para a chegada desses pacientes, onde a gente já tranquiliza esse paciente, fecha o diagnóstico, Muitas vezes a gente chama a pessoa que faz a laringoscopia já no mesmo momento, a gente deixa esse paciente em UTI, monitorizado o tempo todo, e aí com o laringoscópio, a laringoscopia, a gente fecha o diagnóstico da paralisia de laringe
e no mesmo dia, se esse paciente tiver condições, ele já passa pelo procedimento cirúrgico, aonde a gente faz a lateralização da cartilagem aritenoide, liberando a passagem do ar. A dica do dia de hoje é a seguinte: pouca gente sabe e muita gente não usa, realmente por não saber, seria que os nossos animais, nossos cães, nossos gatos também precisam usar protetor solar. Principalmente os animais de pelo branco. A gente pode usar os protetores próprios que tem para vender em pet shop. Os de criança também, que vendem em farmácia, podem ser usados. As dicas seriam aquelas iguais às nossas. Evitar tomar sol muito tempo entre 11 e 4 horas da tarde. Mas se for para o sol, se o animal gostar, o cachorro, o gato ficar no sol ali, usar protetor solar, principalmente na ponta das orelhas e no focinho. Durante a internação, ela quase foi embora, quase deixou a gente. Ela teve um quadro de sepse, pelo quadro dela realmente estar muito debilitada, né? A gente ainda teve que viver uma infecção pós-operatória, onde a gente entrou com vários antibióticos, protocolos terapêuticos, e ela foi ficando aqui com a gente. Enquanto ela foi ficando aqui com a gente, nós fomos nos apegando a ela também. E o que não faltavam eram candidatos para ser os novos tutores dessa menina. E aí, na verdade, a nossa veterinária da reabilitação, que é a doutora Aline, foi uma veterinária que se apaixonou muito por ela e aí acabou cativando aí, querendo ter ela como filhinha de 4 patas aí na família dela. Então a gente já ficou muito feliz pelo fato dela estar se recuperando e da Aline ter adotado essa menina também. No caso da Penélope, a gente se deparou com um corpo estranho esofágico bem na região torácica, que é típico da onde ele faz a parada pela diminuição. Aí dá pra gente visualizar o corpo estranho, pedaço de bifinho, um esôfago torácico, ocupando boa parte da luz do esôfago. E no caso dela, a gente acabou optando por empurrar para o estômago por alguns motivos. Dentre eles, o fato dele estar fragmentando quando a gente colocava a pinça, não ter espaço adequado para laçar o corpo estranho, que seria um petisco, um bifinho, tá? E outra coisa seria o tempo anestésico. Então a gente acabou optando em empurrar para o estômago, e dentro do estômago a gente tem espaço suficiente para poder fragmentar ele em pedaços menores, e por se tratar de um alimento, ele vai ser digerido normalmente e vai passar para o intestino e vida normal para o animal. Hoje a Penélope tá ótima, o procedimento foi um sucesso. Ela se recuperou super bem, não teve mais nenhum problema, nenhum roubo de petisco, e chegou em casa um pouco molinha por conta da anestesia no dia, né? Porém, no decorrer até o final do dia já estava super espertinha, e depois a recuperação foi excelente. Já tá recuperada, brincando, já tá muito bem. A gente tem muito a agradecer a toda a atenção da Clinvet e deixar como alerta, né? A gente não deixar nunca acessível esse tipo de petisco para que eles não deem esse susto tão grande na gente. Mas deu tudo certo e ela ficou muito bem. Dá lá um oi, Pepe. Fez a cirurgia dele
e ele tá aí mostrando para vocês como é que ele consegue ter uma qualidade de vida com a lateralização dessa cartilagem, né, e mais tempo ainda de vida. Lógico que existem algumas complicações nessa cirurgia, como eles poderem, por exemplo, aspirar alimento, água, mas a gente explica direitinho o que a pessoa tem que fazer no pós-cirúrgico. O mais importante é entregar qualidade respiratória e poder estar com o nosso pet mais tempo. Doutor, olha como é que o nosso nenenzão tá. Lindão já. Mostra aí pra doutora. Vamos brincar um pouquinho. Ó, respiração perfeita. Olha lá pra doutora, olha lá. Manda um beijo, pô. Pronto, vamos brincar. Aí, doutor, ó, já nem cicatriz tem mais, ó. Querem ver aqui agora. Tá perfeito esse neném. Esse daqui é o mamute, ele vem encaminhado pra gente com um quadro de obstrução intestinal. Passou por cirurgia, onde foi removido o corpo estranho que causava essa obstrução. E agora ele tá aqui no pós-operatório com a gente na internação. No caso do mamute, então, agora que a gente vai fazer o acompanhamento no pós-operatório, é essencial que a gente acompanhe de perto os parâmetros dele, devido a essa cirurgia ser mais invasiva e mais delicada. Complemento muito importante no caso dele é o suporte nutricional que a gente oferece aqui. Esse suporte nutricional, ele não só engloba esse tipo de paciente que está no pós-operatório devido à obstrução intestinal. Ele engloba vários outros tipos de paciente, tá? Que tem aí uma desordem, né, gastrointestinal ou até metabólica. E o objetivo dele é manter os nutrientes viáveis para aquele organismo, né? Envolvendo o mínimo de proteínas, de vitaminas, de minerais que aquele animalzinho precisa nesse estado crítico que ele está. Continuamos convivendo aí com a reabilitação dela, ainda com uma veterinária especializada em reabilitação, e aos poucos essa menina foi voltando a andar, sim, com algumas limitações. A gente ainda tinha infecção óssea que estava sendo trabalhada, e como vocês vão ver aí, há pouco tempo ela já cresceu, essas fraturas já consolidaram, a gente já tem alta dessa infecção óssea, então a gente removeu todos os implantes dela e agora ela está pronta aí para fazer bagunça, ser feliz com a nova família dela.